Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. E dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre a suinocultura na China, esse país que é tão importante para a suinocultura aqui no Brasil, uma vez que é o principal destino das exportações brasileiras dessa proteína. E que para trazer então detalhes a respeito de como que está esse mercado no gigante asiático, está aqui comigo hoje o Wagner Yanagisawa, que é analista da área de proteínas animais do Rabobank. Seja muito bem-vindo, Wagner. Olá, obrigado, Letícia. Obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Wagner, a gente tem acompanhado notícias que vêm, desse cenário internacional da China, de preços em alta, preços da carne suína, lá, que é a preferida, então, para consumo dos chineses. Esses preços voltaram a subir e, inclusive, com intervenção do governo, tentando aí, junto dos maiores produtores de carne suína, tentando tratativas para que se mantenha a oferta de carne suína e principalmente a preços acessíveis à população. Qual que é o atual cenário? O que se vê lá na China nesse momento, Wagner? Bom, vou tentar voltar um pouquinho no tempo para tentar explicar essa situação atual. Então, basicamente, o que a gente está vendo hoje em termos de aumento de preços é uma questão de limitação de oferta, tá? A gente olha com relação aos números, a gente vê que desde julho do ano passado, o rebanho de matrizes lá reprodutoras começou a dar sinais de queda. Esse cenário acabou se intensificando no começo desse ano. Vai lembrar que lá, chegada do inverno, aumentou o caso de PSA, política de tolerância zero com relação aos lockdown pressionou muito a demanda doméstica. Então, isso realmente fez com que os estímulos para descarte de matrizes se elevassem, né? Então, os preços a gente viu lá que começou num movimento de queda bem forte lá em março do ano passado, se intensificou durante o começo desse ano. Então, hoje a gente vê que esses aumentos de preço vêm por conta de uma limitação por causa das matrizes, que impactam na produção de leitão, combinado com uma falta de atratividade em termos de margem, né? Principalmente por conta dos preços da alimentação, né? A gente vê que não só aqui no Brasil, mas é um cenário global essa questão da escassez dos grãos e altos preços, e impactando diretamente nas margens, desestimulando o produtor lá, né, que estava num ritmo de recuperação de rebanho e agora está desacelerando um pouco por conta dessa queda de margens, mesmo com a atuação do governo em termos de subsídios, tentando liberar estoques para pressionar preços. Isso é um cenário a nível de Brasil bastante complicado de ser revertido, né? Então, por isso que na nossa visão, em termos de demanda para o segundo semestre, falando agora um pouco de Brasil em termos de exportação, a China acaba, por conta dessa desaceleração, ela vai acabar tendo que pressionar, né, aumentar a demanda de importação no mercado externo para atender a demanda doméstica. E Wagner, voltando um pouquinho, falando no descarte de matrizes, que foram principalmente descartadas aquelas matrizes menos produtivas. Existe um dado, seja um dado levantado pelo Rabobank ou um dado oficial vindo do governo da China, de quanto que foi descartado de matrizes e em qual período de tempo, para a gente ter uma noção, então, da proporção desse descarte? Uhum. Bom, quando a gente olha os dados oficiais do Ministério da Agricultura, né, se a gente for comparar março desse ano, né, quando os preços começaram a inverter, né, a reagir, com relação a julho do ano passado, e quando começou a queda das fêmeas, eles falam que nesse período teve uma queda de 8%, tá? Pelo que a gente tem visto, conversando com o setor lá produtivo, com a indústria, a gente acredita que esse número está um pouco subestimado, a gente acredita já que está trabalhando pelo menos numa casa dos 2 dígitos, tá? Mas, de fato, está ocorrendo uma queda bem significativa no rebanho de matrizes e que já está impactando hoje na limitação na oferta, não só de leitão, mas também de animais prontos para serem abatidos, né? Por isso, essa reação forte nos preços, principalmente agora em julho e no começo de julho, um aumento um pouco mais forte do que a gente estava vendo ali desde abril. E a questão da demanda por lá, Wagner? Você comentou a questão dos lockdowns, né? Parece que essa situação já está mais amenizada nesse momento, principalmente nas cidades mais populosas, mais importantes da China, que tinham tido novos casos de Covid-19. Essa política de tolerância zero, então, promoveu esse fechamento novamente. Então, como você disse, houve essa queda na demanda. E agora, essa demanda ela está se recuperando, ela já se recuperou plenamente? Como que está o lado do consumo por lá? A gente está vendo melhoras, né, em termos de lockdowns, porém, ainda é um risco muito grande essa questão do coronavírus, tá?
Eles ainda não estão muito próximos de uma solução em termos de controle, então ainda estão ocorrendo algumas limitações em algumas regiões, mas de fato está havendo uma melhora em termos de demanda. Porém, quando a gente fala em termos de demanda, principalmente para do setor de food service, lá ele realmente está sendo bastante impactado, tá? Não só por conta da flexibilização, mas principalmente quando a gente fala em sistemas de entrega, né? Está faltando lá os entregadores, né? Mão de obra por conta de limitação. Então, isso ainda é um desafio para o consumidor chinês, mas de fato a gente teoricamente passou por um momento mais complicado lá, está passando um momento de melhora agora em termos de demanda, tá? O grande ponto agora realmente é com relação a esses aumentos de preço, né? A inflação dos alimentos não está ocorrendo só aqui no Brasil, lá na China, principalmente por conta da carne suína ser a principal proteína animal em termos de consumo, esse aumento de preços também está impactando diretamente na inflação e no poder de compra do chinês. E há algum dado em relação justamente a esse aumento, que inclusive motivou o governo a ter essas tratativas com esses produtores maiores para tentar, então, manter esse fornecimento de carne suína? A gente tem uma ideia de quanto que esse preço aumentou, Wagner? Bom, quando a gente olha, então, os preços do suíno vivo, ele atingiu a mínima, né, desse ano ali em março, chegou na casa aí dos 11 yuans por quilo. Quando a gente olha aqui no final de junho, né, o último dia de junho, já bateu ali na casa dos 18 yuans por quilo. No começo de julho, a gente não tem as informações, mas esse preço ainda ganhou um aumento ainda mais significativo, tá? O grande ponto realmente hoje, em termos de estímulo de produção, em termos de subsídio do lado do governo, eles realmente estão tentando dar mais aporte, né, para os médios e grandes produtores, porque voltando lá, né, é a estratégia do setor tentar reduzir, né, os pequenos produtores, que vai lembrar que lá em 2019, 2018, a agricultura familiar respondia por metade da produção, esse número tem caído bastante nos últimos anos. No ano passado, a participação dos médios e grandes chegou a 60%, né, a projeção, o planejamento do governo é que chega até 65% em 2025, então eles continuam com essa estratégia aí de favorecer os grandes produtores, médios e grandes produtores, para dar mais, não só tecnificação, mas dar mais segurança em termos de sanidade e também de qualidade também desse animal que eles estão produzindo para o mercado interno. E Wagner, outra questão também que eu queria tirar uma dúvida com você. A China, principalmente nessa semana, a gente recebe notícias a respeito de uma onda de calor extremamente forte por lá, temperaturas aí batendo a casa dos 40 graus. Isso já está afetando lavouras de arroz, que é a notícia que a gente recebeu, mas quando a gente fala da questão da suinocultura, é claro, né, que são animais também que precisam de uma ambiência, né, eles são animais mais sensíveis. Isso pode afetar de alguma maneira, ainda que de maneira pontual, mas impacta de alguma forma? Sem dúvida, sem dúvida. Esse estresse de calor, principalmente para as produções, né, que são extensivas, acaba estressando o animal, acaba impactando a conversão alimentar. Sem dúvida é um ponto aí negativo em termos de limitação de produção, que já está acontecendo nesse momento, né? Então, essa questão do clima lá, por mais que seja algo pontual, sem dúvida vai impactar negativamente na produtividade da produção suína lá na China. E Wagner, voltando um pouquinho, né, quando você fala da questão do segundo semestre, o que se vê para a questão de oferta de carne suína e de animais para abate, né, lá na China, e dessa demanda de importação que a China vai ter, então, por carne suína no segundo semestre. A gente tem os dados aqui do Departamento Norte-Americano de Agricultura, o USDA, dados de ontem, se eu não me engano, que trazem, então, que a China deve diminuir esse ano em 39% as importações de carne suína, isso globalmente, não só falando aqui do Brasil, e Hong Kong em 21%. Como que isso vem de encontro com a análise que você traz, então, de que a China deve ter uma demanda um pouquinho mais aquecida no segundo semestre? Bom, em termos de produção, esse ano a gente está esperando um aumento de 1%, tá, na produção de carne suína com relação ao ano passado. E quando a gente fala de importação, a gente está trabalhando hoje, é claro que o cenário ainda é muito desafiador, tem várias nuances ainda que pode acontecer, mas a gente está trabalhando aí com um intervalo aí de cerca de 2,5 a 3 milhões de toneladas de importação. No relatório do USDA, se não me engano, eles estavam trabalhando
com 2,1 ou 2,2 milhões de toneladas, né? Está convergindo um pouco mais agora com relação às nossas expectativas do que a projeção inicial deles lá no começo do ano, que eles estavam esperando uma queda, né, de produção lá da China e aumento de importação. Mas agora estão convergindo um pouco mais essas informações. Certo, você falou exatamente 2,2 milhões de toneladas, acertou na mosca. E aí, Wagner, eu te faço te jogo uma outra pergunta. Pensando em casos de peste suína africana, recentemente agora na Alemanha, a gente vê mais granjas comerciais sendo afetadas pela peste suína africana, a gente já viu o caso na Itália. É preocupante, né, esses casos na Europa. A gente sabe que a União Europeia também é um grande player quando se fala em carne suína. E tendo, então, essa diminuição na produção de carne suína na China, nada absurdo como a gente viu nos anos anteriores, mas ainda assim uma lacuna que vai ficar. Como é que o Brasil se posiciona? Lembrando que a gente tem Canadá e também Estados Unidos nesse jogo. Bom, em termos de oportunidades, né, com relação à Alemanha, realmente a situação lá está bastante complicada. O rebanho suíno lá está o menor dos últimos 30 anos, então eles estão tendo uma queda muito forte. Quando a gente fala em competitividade com relação à China por conta da Alemanha, os impactos ainda são pequenos, basicamente porque a Alemanha está praticamente fora do mercado chinês, né, esse ano e no ano passado. Então, com relação às oportunidades lá, realmente não são muito grandes. Mas em termos de oferta para outros mercados, até da Europa e do país da Ásia, a gente tem oportunidades, tem buscado oportunidades, né, saindo um pouco aqui da América do Sul, né, que tinha Argentina, tinha Uruguai, Chile, aí, com bons níveis. Hoje a gente vê Singapura e Filipinas, né, principalmente Filipinas, né, assumindo o nosso segundo maior mercado, né, nos dados dessa primeira metade desse ano, e Singapura logo em terceiro. Então, oportunidades estão surgindo. A gente está tendo algumas limitações já de oferta aqui no mercado interno, né, por conta dos estímulos que a gente viu no primeiro trimestre, um cenário bem parecido com a China, já está impactando aqui a oferta de animais prontos para abate, já está impulsionando os preços também. Então, ou seja, só que de fato a queda da demanda chinesa de 36% está impactando diretamente nas nossas exportações totais, porque a China aí representa 36%, 37% de tudo que a gente está exportando. É um volume ainda muito alto, mesmo com essa queda está ocorrendo anual. Então, lógico que os exportadores aqui do Brasil estão buscando novos destinos, existem algumas oportunidades, mas de fato a gente está com uma oferta um pouco mais limitada por conta desse choque que ocorreu na demanda no primeiro trimestre desse ano e começo do segundo, que realmente foi bastante desafiador aí, e importante para o setor em termos de estímulos de produção, né? E ainda que pensando, né, que a Alemanha ela não representa um grande mercado em relação à China, né, que isso não afeta muito a questão de fornecimento de carne para a China. Mas esses casos de peste suína africana na União Europeia, né, em países da União Europeia, eles podem causar um aumento de preços da carne suína no mercado externo, aí para todos os outros players, incluindo o Brasil? Essa questão da inflação dos alimentos, sem dúvida, é uma das preocupações a nível global realmente maiores em termos de consumo, tá? Principalmente aí com um temor aí de uma possível recessão global, né, econômica, num cenário de inflação alta, isso seria realmente muito prejudicial em termos de consumo por conta de perda de poder de compra, né? Se tiver aumentos de preços, sem dúvidas, impactaria ainda mais negativamente em termos de consumo, não tenho dúvida alguma com relação a isso. E aí essa questão da inflação, né, desse aumento de preços no mercado externo, essa demanda que a China vai ter, ainda que mais tímida do que a gente já viu antes, isso pode melhorar o cenário para a suinocultura brasileira agora no segundo semestre? Acredito que sim, tá? Por conta não só de uma combinação de melhora na demanda interna e sazonal no segundo semestre com relação ao primeiro, mas também por conta de uma possível melhora aí de atratividade, né, da carne brasileira lá no mercado da China. Quando a gente olha os níveis de exportação da China nesse primeiro semestre, em junho a China já teve um aumento aí de 36% com relação a maio e registrou, né, o maior volume mensal exportado esse ano. A gente deve ver continuação, né, de oportunidades aí nos próximos meses, e sem dúvida será benéfico aqui para o setor de exportação. Volto que a gente não acredita numa reversão, né, dessa queda de 36% no comparativo anual, mas sem dúvida a gente deve ver uma redução aí por parte dessa diferença aí, né, da China no comparativo anual por conta desse aumento aí nos embarques aí nos próximos meses.
Vale lembrar que a gente tem, né, a Golden Week agora em outubro, né, que já estão começando a fazer as compras para se preparar para esse feriado, e logo depois a gente tem em fevereiro o feriado Novo Chinês, que se faz as compras até dezembro. Então são 2 feriados realmente muito importantes que elevam a demanda sazonal lá e que sem dúvida a gente pode se beneficiar desse cenário. Tomara. Wagner, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Você é sempre, claro, muito bem-vindo. Muito obrigado, Letícia. Muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui e até uma próxima. Estivemos aqui, portanto, com o Wagner Yanagisawa, que é analista da área de proteínas animais do Rabobank, nos trazendo, então, um overview, um panorama sobre a suinocultura chinesa. E, de acordo com ele, deve sim haver uma diminuição esse ano nas importações de carne suína por parte da China, isso em relação a todos os países que têm parceria comercial com a China para exportar para o gigante asiático esse tipo de proteína, né? Então a gente não fala só do Brasil, fala de uma maneira geral, mas deve haver neste segundo semestre oportunidades de exportação para a China, por quê? Houve uma diminuição, houve um enxugamento no rebanho chinês, tanto por causa de dificuldades com custos de produção, semelhante ao que acontece aqui no Brasil, e também porque desde o ano passado a China vem aí promovendo o descarte de matrizes menos produtivas, e isso agora está se refletindo numa menor oferta de animais para abate, preços maiores por lá, e agora para o segundo semestre isso deve ficar um pouco mais evidente. De acordo com um relatório do Departamento Norte-Americano de Agricultura, o USDA, esse ano a China deve importar cerca de 39% a menos de carne suína em relação ao ano passado. De acordo com o Wagner, esse número, a pesquisa feita pelo Rabobank, né, as análises do banco, essa redução deve ser de 36%. Ainda que haja essa demanda agora nesse segundo semestre, e não só em relação a essa questão desse enxugamento de produção por lá, mas também pela demanda sazonal, que tem a Golden Week no mês de outubro, tem o feriado do Ano Novo Lunar em fevereiro, então a gente sabe que no final do ano a China ela compra bastante, ela forma bastante estoque de carne suína, não deve haver uma reversão nesse quadro de diminuição de importação de carne suína, mas sim deve abrir oportunidades aqui para o Brasil. Eu encerro por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.